estão curados para testemunhar? Amém? Glória a Jesus por isso. Eu queria continuar falando dentro desse assunto, né? Porque eu acredito que é um assunto relevante, né? Quero falar sobre a respeito de essas testemunhas com poder, né? Eu quero ler um versículo no Antigo Testamento, Isaías 43, versículo 10, né? Isaías 43, versículo 10. Olha que interessante, né? Olha o que Deus falou através do profeta Isaías, né? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, aqui ele falou primeiramente para o povo de Israel, para nós, espiritualmente falando, olha, vocês são as minhas testemunhas, para que vocês entendam, né? Para que vocês entendam, né? E o meu servo, quem eu escolhi, para que vocês saibam, entendam, crê, que eu sou o mesmo, e que antes de mim, nenhum se formou. Interessante, porque no primeiro capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, Deus já estava ali, o Espírito Santo já estava ali. E é interessante que antes de formar todas as coisas, ele já estava ali, ele disse, haja luz, e houve luz. Amém, irmãos? E ele falou, e depois de mim, nenhum se haverá. Quer dizer, depois do julgamento, depois do trono branco, depois do novo céu, da nova terra, quando a Jerusalém vai vir para a terra, vai ficar aqui embaixo, todas aquelas coisas acontecer, é o Senhor, sempre vai ter. Mas o que me chama muita atenção é que sempre Deus precisa de testemunha. Vamos dizer, Deus sempre precisa de testemunhas. E lá em Atos, Marina, 1, versículo 8, que é o tema que a gente ouvimos as ministrações no acampamento, né? Que fala sobre essa cura para testemunhar, né? Testemunha, né? Atos 1, versículo 8, né? Pode projetar, se tiver no jeito aí. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? Logicamente que você está cansado de ouvir que a palavra poder significa dunamis, sim ou não? Todo mundo já ouve. Mas a palavra testemunha é mártir. A palavra testemunha é mártir. Não quer dizer que para você ser testemunha você vai morrer. Não é isso não. Mas uma testemunha, eu até anotei aqui, muito interessante, o que é uma testemunha, né? Uma testemunha é uma pessoa que viu algo, um acontecimento, e ela é solicitada para relatar algo. Por exemplo, você presenciou uma batida de um carro lá, tal, e aí talvez venha o pessoal com a pranchetinha lá, tem testemunha? Tem, um fulano de tal. Aí depois você vai ser chamado para você relatar aquilo que você viu. Então o que Jesus estava falando para os discípulos? Falou assim, olha, presta atenção, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão relatar para as pessoas aquilo que vocês presenciaram. Vocês vão relatar para as pessoas aquilo que vocês viram. Vocês vão relatar para as pessoas que vocês viram. Vocês têm que passar para frente aquilo que vocês viram. Só que essa testemunha não poderia ser uma testemunha de qualquer jeito. Por quê, irmãos? Vocês sabem que entre a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes são 50 dias. Quantos dias, irmãos? 50 dias. O Senhor Jesus, após a ressurreição, ele andou na terra 40 dias. Quantos dias, irmãos? E os 10 dias, o que a igreja fez? Oração.
Aqueles 120 discípulos, eles entraram no cenáculo, falou, vocês vão orar, vocês vão buscar a minha presença, o Espírito Santo vai descer sobre vocês serão capacitados para vocês serem as minhas testemunhas. Por exemplo, eu gosto às vezes de assistir um filme de investigação. Entre a testemunha tal, você já assistiu também, né? E aí alguém vai falar assim, não, olha, o advogado do outro fala, olha, essa testemunha está desqualificada. Tipo assim, né? Ela não viu direito. Então, eu gosto de ver esse filme de testemunhas, né? Então, tem que ser uma testemunha real, uma testemunha fiel. Tanto que, para vocês terem uma ideia, o sucessor de Judas, que foi o irmão Matias, ali tinha 3 candidatos. Mas esses candidatos, eles teriam que ser testemunha, desde o batismo de João Batista, lá no Jordão, todo o processo do Evangelho, até a crucificação, e está ali. Falou, olha, ele tem que ter todos esses requisitos para ele ser uma boa testemunha que possa substituir o Judas. Sabe o que eu falo, irmãos? Porque nós queremos ser testemunhas de Jesus, mas nós precisamos ser testemunhas qualificadas. Diga amém. Testemunhas idôneas, testemunha que possa testificar. Né? Mas para que essa testemunha fosse uma testemunha idônea, né, ele falou assim, olha, vocês vão receber o poder, esse dunamis, esse poder, para que vocês possam exercer esse chamado na vida de vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tinha que ter esta unção? Primeiro, porque ali precisava do Consolador. Precisava um Consolador igual ao Senhor. Fala, eu vos enviarei um Consolador igual a mim. Ou seja, alguém que estaria com eles. Ou seja, a demanda era muito grande. Ou seja, enfrentar a religiosidade do povo, enfrentar o governo de Roma não era fácil. Então, aqueles irmãos tinham que ser ousados, aqueles irmãos tinham que ter a ousadia para enfrentar a religiosidade, enfrentar ali a perseguição de Roma, enfrentar tudo. Então, eles tinham que ser capacitados, vamos dizer, diga capacitados. E essa capacitação não era entrando num curso lá que o irmão Pedro ou o irmão João fizesse um curso. Gente, vamos fazer um estudo aqui para vocês serem capacitados para ser testemunha. Não dava tempo. Tinha que ser algo sobrenatural. Ele só tinha 10 dias para orar. Era 10 dias que ele tinha que orar. E aí Atos capítulo 2 fala, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, o dia da festa de Pentecoste, 10 dias depois, o Espírito Santo veio sobre ele, e aquelas 120 pessoas foram revestidas de poder, de autoridade, e essas testemunhas foram capacitadas em nome de Jesus. Meu querido, eu e você, nós não podemos ser uma testemunha de qualquer jeito. Nós não podemos ser uma testemunha. Temos que ser alguém que possa ser revestido desse poder. Amém, meus irmãos? Então, o texto fala que receberemos o poder para exercer uma missão. A palavra poder, que é dunamis, é a raiz, né, que a gente sabe de dinamite, de dínamo, tantas outras coisas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós vamos iniciar um ciclo de células de aliança. Nós vamos iniciar um ciclo de evangelismo. Nós vamos iniciar um ciclo de fazer missão na casa das pessoas. E nós não podemos aparecer lá na casa das pessoas com a cara lavada. Eu não sei esse termo, cara lavada, né? Mas é a minha mãe que fala, né? O que é cara lavada? Hã? Não, o fulano veio aqui com a cara lavada. Hã? Sem graça, sem graça. Fulano está com a cara lavada, né? Aí você chega lá com a sua
a sua companheira aqui, né? Pai do Senhor, irmão. Sem a presença, sem a glória, sem a unção, sem o poder, sem o Dunamis, sem a Shekinah, dá o nome que você quiser, sem o Espírito Santo, sem o Consolador, sem o seu guia, seu ajudador, amém, meus irmãos? Você chega lá, a paz, irmão, né? Então, estou aqui, né? Graças a Deus, né? É porque a igreja, você sabe, né? O pastor Vilela inventou esse negócio aí, né? Então a gente está aqui, né? Porque, você sabe, né? Eu também não concordo muito também não, sabe? Mas a gente tem que fazer porque a gente é servo, né? Tudo. Sabe o que é isso, meu irmão? É uma testemunha sem poder. É uma testemunha sem unção. É uma testemunha sem o Dunamis. É uma testemunha sem a graça. É uma testemunha sem a intimidade com o Espírito Santo, é uma testemunha sem a glória, é uma testemunha sem você entender que você não está com a Shekinah, que é a glória de Deus revelada, que é o Dunamis, que é o poder presente, que é o power. Os adolescentes sabem o que é o power. Power, Holy Spirit, power. Não tem. Vai na força do braço. Vai na força da carne, quer converter o povo na marra. Diga isso para o seu irmão, meu irmão, na força do braço não vai, irmão. Nós já levamos muitas pessoas para o encontro contrariado, eu acho que aqui também já levou, né? Tinha irmãos que catavam gente no bar para levar para o encontro, para bater meta, né? Às vezes dava certo, às vezes, no outro dia, porque todo encontro que a gente fazia, a pessoa ganhava uma camiseta, né? Aí, na outra semana, ele estava com a camiseta da igreja lá no bar, lá embaixo, na porta do Ieda, bebendo lá, né? Falou, irmão, você é da igreja ali de cima? Ah, não, eu fui num lugar aí, né? Me deram essa camiseta aqui, mas tomando um rabo de galo lá no bar, lá na Baixada do Ieda, lá. Quer dizer, não houve nada. Não teve intimidade, não teve unção, não teve transformação, não teve o power, não teve aquela unção, aquele impacto. E nós precisamos disso, meu irmão. Amém? Porque se a igreja vai fazer, mas não tem esse poder do Espírito, o resultado, a gente não vai ter esse resultado que a gente está esperando. É impossível fazer a obra sem ser essa testemunha revestida de poder, porque o Jesus falou, vocês vão ser minha testemunha, mas vocês primeiro têm que receber esse poder. Amém, meus irmãos? Eu me lembro, eu estava conversando até com o pastor Sidney ali, há 20 anos atrás, nós fizemos um encontro, participamos junto, em 2004. O primeiro encontro. Eu fui lavar banheiro, que eu já tinha passado no outro encontro, eu fui lavar banheiro, lavei banheiro sexta, sábado, domingo, e levei a igreja para passar. Ali ensinaram eu, naquele encontro, que antes de eu pregar, eu tinha que lavar banheiro. E você também, né, mãe? Lavou banheiro, né? Lava até hoje, né? A gente lava até hoje, né, Samuel, né? Mas eu lembro que nós fomos. E foi um encontro. Gente, naquela época era de sexta-feira, né? Era de sexta-feira. O ônibus atolou? O ônibus atolou. Eu sei que a janta foi 2, 3 horas da manhã. Eu vi o cozinheiro, que era um motorista de ônibus, com a roupa suja de barro, fritando linguiça de madrugada. Você ia caçar lugar para dormir, no final, não sei, se dava cama para todo mundo. Foi até na Chácara Alvorada, que não era aquela estruturada como hoje, lá do seu Jurandir. Gente, estava tão ruim a chácara 20 anos atrás. Não tinha lugar para dormir, mas tinha power. Não tinha conforto, mas tinha Shekinah. Não tinha cama para todo mundo, mas tinha a presença de Deus naquele lugar. Não tinha, quem sabe ali, algo excelente para comer, né? Eu lembro que o refrigerante que a gente tomou chamava Lelé, né? É o pior que o dos piores, né? Mas tinha a presença de Deus ali naquele lugar.
E aí o resultado a gente vê no retorno para a igreja, o primeiro encontro. Talvez vocês presenciaram isso aqui também. Eu lembro que aquele encontro terminou 11 horas da noite, que todo mundo queria falar, queria pedir perdão, né? A pessoa que mais pediu perdão não está aqui, foi o Júlio. Metade da igreja pedia perdão. E não é que ele era ruim, mas era assim, não sei, a questão de relacionamento, tudo, queria pedir perdão para o Júlio, queria pedir perdão para o Júlio, não sei o que tem. Irmão, então, meu irmão, eu queria pedir perdão para o Júlio também, né? Foi algo bastante interessante. Mas eu soube, assim, de irmãs que chegaram em casa, meia-noite acordando sogra, acordando cunhado para pedir perdão. Gente, o pessoal chegava chorando em casa. Eu lembro que chegou um casal em casa com o Fiat dele. Como é que chamou aquele Fiat? Não. É o parente do Tempra. Como é que chama mesmo? Tipo, né? Chegou com o tipo em casa. Falou, onde você vai? Falou, eu vim dormir aqui, porque lá em casa está complicada a história, né? Já chegou ele, a mulher, as crianças, colocou o colchão lá para a sala. E o que a gente vivenciou? E a escola de líderes, a gente deu aula 1 ano. A primeira escola. Tão empolgada, que eu me lembro que ninguém faltou nenhuma aula, sabe? Porque eu entendo que a gente virou uma dimensão, uma página. A gente experimentou esse power, a gente experimentou esse dunamis, nós experimentamos essa graça, essa unção de Deus. Amém, meus irmãos? Então, é isso que eu queria estar falando para vocês, né? Porque se testemunha é mártir, não é que nós vamos morrer, mas entende que Marte é aquele que está disposto. O mártir é aquele que está disposto pela causa que ele defende. Pode procurar, a palavra testemunha é mártir. Né? Eu nunca tinha procurado, em 34 anos de evangelho, eu sempre procurava o dunamis. Você tem que ter dunamis, tem que ter dunamis, tem que ter poder. Mas eu entendi agora hoje que tem que ter mártir. Tem que ser mártir também, para você receber. Amém, meus irmãos? Então, estudando tudo isso aí, né? E aí eu anotei algumas coisas, né? A gente não pode entrar naquele momento do piloto automático. Nós não podemos entrar. Nós temos que buscar de Deus, né? Essa unção. Por que eu estou falando para vocês? Porque quando se tem uma mina d'água, quanto mais você cava, mais água sai. Você tem que buscar mais para você receber mais. Né? Os nossos movimentos não podem ser friamente calculados, como diz Chapolin. Não, está tudo certo, pastor Braz, tudo certinho, está tudo certinho, faz isso, e o final vai ser assim, o culto, E o power? Não tem. Não vai ter unção, não vai cair, não vai mudar. O Espírito Santo não vai, como diz o pastor Danilo, bom, gente, eu vou ver tal coisa, mas o Espírito Santo pode vir aqui e dar uma bagunçada. Eu ouço isso lá no Revisão, ele falar. Lógico, com jeito, tudo, mas a gente tem que entender que ele é o dono da obra, é ele que ungiu. Amém, meus irmãos? Por exemplo, por que nós precisamos dessa unção para trabalhar? Por que nós precisamos? Porque, Marina, lá em Eclesiastes 10, versículo 10, fala lá, se o machado estiver cego, vamos ver lá. Ou ferro ou machado, dependendo a versão sua. Embotado é cego. Se estiver cego, embotado o machado e não afiar o corte, então você deve redobrar a força. Então, vou dizer de novo, vou uma tradução da nova linguagem de hoje do Braz. Se tiver enferrujado, cego, o seu machado, e se você não passar a lima e afiar o corte, o esmeril, então você vai ter que colocar mais força. Você sabe que nós somos uma ferramenta, diga amém. Tem irmão Martelo, que gosta de pregar.
Tem irmão alicate que fica puxando na orelha dos outros. Tem irmão chave de fenda que gosta de cutucar as pessoas. Né? Tem irmão prumo que gosta, o nível, né? Que gosta tudo certo, tudo retinho. Né? Qual mais? Ajuda aí. Tem irmão serrote que sempre fica pedindo para os outros pagar as coisas para ele na igreja. Né? É o serrote. Tem um irmão prumo que gosta tudo reto, tudo certo. Né? Nós somos uma ferramenta. E essa ferramenta nossa, ele fala do machado, mas é assim, irmão, se você entender que se você buscar mais a presença de Deus, você vai ter mais êxito para você fazer a sua célula. Eu não estou falando assim, não, lá é churrasco toda semana, está sempre cheio. Então o povo está lá por causa da carne. Aí Jesus vai falar lá em João 6, fala, vocês estão atrás de mim por causa do pão, e vocês estão aqui por causa do pão, vocês estão aqui só para encher a barriga. Aí a metade da cela de Jesus foi embora. E ele falou para os outros, vocês também vão? Falou, não, onde a gente vai se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Você entende o que você, líder, presta atenção, você precisa afiar a sua ferramenta, o seu machado, que você vai picar lenha, você vai cortar lenha, você vai fazer a obra, você vai pregar o evangelho, e se você for uma ferramenta afiada, você sabe que o power, o dunamis está com você, você vai falar, a pessoa vai começar a chorar, você vai começar a ministrar, a palavra simples, mas já vai começar a fazer efeito na pessoa, porque você sabe que aquele dia, você está na unção, você está se movendo no manto, você está se movendo na graça, você sabe ali que não é um discurso, mas é Deus falando através de você para aquelas pessoas, e o Espírito Santo que usa você para ministrar, o Espírito Santo também trabalha no coração daquelas pessoas para ouvir a palavra, e sabe o que acontece? E a ferramenta afiada, ela vai cortando, vai picando, vai cortando, e daqui a pouco você vê um monte de lenha, um feixe de lenha, você vê, uau, puxa vida, eu sou o cara. Não, irmão, é Ele, amém, é Ele. O que Paulo fala, ou João Batista? É necessário que Ele cresça, e que eu, João Batista falou isso, mas Jesus falou assim, entre os nascidos de mulher, ninguém é como João Batista. Você não precisa ficar peito estufado, né? Seja João Batista, meu irmão. Ô, pastor, que benção, glória a Deus, né? Se ela está abençoada, glória a Deus, né? O povo está animado para ir para revisão, amém, glória a Jesus. O povo está animado para abrir células de aliança, né? Amém, glória a Jesus por isso. Vão se aliançar, glória a Deus por isso. Aliançou 10, amém. Aliançou 1, oh, aleluia, né? Aleluia, até o último homem, mas aliançou. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos de ter, né? E aí a gente vê os irmãos aqui em operação, né? Os irmãos, Atos 2:41, Marina, vamos ler 3 versículos de Atos agora. Vamos ver os irmãos agora. É interessante que as coisas de Deus não acontecem apenas por esforço humano, você tem que entender isso aí, mas pelo seu poder. Se for pelo esforço humano, né, presta atenção, eu ouvi uma frase, até mandei para a Cris, que, eu não sei se eu vou lembrar dela, que o coach dos coach, o coach, foi o pai na fé da Cro que mandou para mim. O coach é uma lê para mim, Cris. Espera um pouquinho. O coach deve ser uma resposta de Deus da igreja para o mundo empresarial. Então é assim, o coach tem que ser uma resposta da igreja, do mundo empresarial, para eles, e não eles uma resposta para nós.
Não sei se você entendeu. Às vezes é difícil entender, mas é assim, é nós que temos que ditar a regra para o mundo empresarial, não o mundo empresarial ditar regras para nós. Dá para você entender isso aí? Depois eu posso colocar lá para você entender. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é pelo esforço, não é isso. E esse poder vem através do Espírito Santo em nós, dirigindo a nossa vida. Quando a gente olha a história da igreja, nós vamos ver que todas as vezes que houve um derramar do Espírito Santo, o resultado foi de grande movimento. Porém, antes de tudo, os discípulos receberam esse poder do Espírito Santo para que depois acontecesse isso. Porque, meu irmão, o meu golzinho, ele pinga um óleo. Né? Eu peguei 4 opiniões de mecânico diferentes. Cada um falou uma coisa. Falou, enquanto vocês não resolvem, eu vou andar com óleo. Enquanto eles não resolvem, um falou que é uma coisa, outro falou que é outra, outro falou que é outra, falou que é outra. Fui num rapaz que mexe com usinagem, ele falou, não, tem uma peça especial que via lá, o outro é o vira, o outro vira daqui, vira de lá, tudo. Falei, bom, enquanto ninguém sabe o que é de verdade, ele não pode faltar óleo. Aí eu vou, por exemplo, para a casa da minha mãe, no meio do caminho eu paro, lá no Pau Seco, para a gente tomar um café, e enfia a vareta lá, mesa, está tudo bem, vamos continuar. O que não pode faltar? Óleo. Se faltar óleo, o carro para. Fala assim para o seu irmão, não pode faltar óleo na sua vida, irmão. Senão você para, você desanima, você para com tudo. Se faltou óleo, tem que ter óleo na sua vida, amém, meus irmãos? Tem que ter essa unção, porque se você não tem óleo, sabe o que acontece? Você vai tentar resolver as coisas na força do braço, e o pau, como diz a minha mãe, né? A roda vai cair, né? A minha mãe tem esse ditado, a roda vai cair, como é que você fala mesmo? É um ditado, a roda caiu do carro, tipo assim, não vai dar certo. O que diz em Atos 2,41, Marina? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, lá a pregação do Pedro. E naquele dia, agregaram-se aos 120, né, a parte minha, quase 3.000 almas. Irmão, presta atenção. Quem que foi que pregou esse sermão aqui, que 3.000 pessoas levantou a mão? Pedro. Tá bom. Isso aqui foi no dia de Pentecoste, correto? Sim ou não? Vamos voltar no tempo, na cronologia do tempo, 45 dias atrás disso aí. Vamos voltar 45 dias atrás. Depois da ressurreição de Cristo, Jesus deu um rolê lá, aí achou os discípulos. Onde estava Pedro? Pescando. Meio sem roupa, né? Meio sem roupa, não estava lá? Por isso que tem irmão que não pode andar muito sem roupa por aí, sabe? Porque o povo vai achar que você é desviado. Sabe? Gente que anda com a roupa muito curta. Porque Pedro estava meio sem roupa lá. Né? Ele chamou e falou, vamos voltar a pescar? Quer dizer, vamos voltar para a velha vida? Vamos. 45 dias antes disso aqui. Aí Jesus foi lá, usou o mesmo modus operandi, sabe? É mais do mesmo. Joga a rede ali. Né? Já jogou, pescou a noite inteira. De novo. Aí jogou. Pegou, vem para cá. Aí quando eles olharam na praia, eles ouviram a voz, né? E viram lá que tinha uma churrasqueira. Eu não sei que churrasqueira que era, se era bafo, que churrasqueira que era, mas o texto fala que tinha uns peixes assados, uns pães, estava tudo ali. E Jesus foi lá, enquanto eles foram comendo o peixe, sabendo que era ele, Jesus foi tratando deles aí, tudo. Bom, houve ali uma cura em Pedro. Mas o Pedro só conseguiu isso aí porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus na vida dele em Atos, lá no capítulo 2, no dia de Pentecoste. Ele não passou por uma imersão,
de algum coach famoso. Ele recebeu o power, a unção. E isso agora motivou ele, aquele homem há 45 dias atrás, que estava desanimado, desistido. No dia que prenderam Jesus, ele estava negando o Senhor Jesus. Eu ouvi uma pregação do Luciano Subirá, quando ele fala que ele praguejou, quando a mulher perguntou que você estava com ele. O original fala que ele xingou Jesus, num dia que ele negou Jesus. Ele praguejou. Quando praguejou, o Luciano explicou, um dia numa pregação, falou, isso aqui ele xingou. Falou, não tem nada a ver com isso. Foi mais ou menos assim. 50 dias depois, ele está aí, pregando. O que eu quero dizer para vocês, meu irmão? Depende de Deus e depende do nosso posicionamento. Você pode mudar a realidade da sua vida a partir do momento que você busca, a partir do momento que você recebe. Diz o texto que aqueles 120 que estavam orando, todos eles receberam, todos eles falaram em língua, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, todos eles estavam assim meio, né, pastor Samuel? Todos eles estavam assim, daquele jeito lá, porque as pessoas olhavam e falaram, nossa, eles estão de fogo lá. Fogo, né? Estão meio... Falou, não, é muito cedo para beber. Mas tinha que receber a unção. Atos 4, versículo 4, Marina. Diz agora, um pouquinho para frente. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase... Quanto, irmãos? Você entende que quando existe unção, existe o dunamis presente, o poder ativo trabalhando, ali as pessoas vão se achegando. Atos 2, Marina, versículo, deixa eu achar para você qual que esse aqui não está anotado aqui. Atos 2, o último versículo. Antes do versículo 47, disse que a igreja perseverava, os discípulos perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão. É o último versículo que eu quero. Né? Eles perseveravam todo dia. Né? E o texto diz assim, e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, a igreja, aqueles que haviam de se salvar. O que eu entendo, irmão? Quando a igreja faz o papel dela, Deus cumpre a parte dele. Vou dizer de novo, quando a igreja faz o papel dela, ela persevera, verso 46, cada dia persevera no templo, partindo o pão em casa, comia com alegria, tudo, verso 42, Marina, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Quando existe uma perseverança, a palavra perseverança significa permanecer firme e constante até o final. Não é permanecer firme, não é perseverar só um pouquinho. Quando as lutas chegar, você abandona. Não. Diz o texto que quando a igreja persevera, a igreja faz a parte dela, o Senhor acrescenta. Aí você fala, por que tem lugar que tá dando certo? Eu não estou falando de ajuntamento, mas que está dando certo. Eu penso assim, porque quando a igreja está fazendo a parte dela, ela está perseverando, ela está buscando. Eu vou no revisão, eu fico ouvindo lá o Cezinha Cita contar a história lá da igreja dele. Que os pastores querem ir lá descobrir o segredo. Aí foram os pastores de São Paulo, todo mundo ouviu aqui. A gente queria ver aqui o segredo, né? Qual é o segredo do Tostines, né? Qual que é o segredo, né, do crescimento lá em Laranjeira do Sul? Tá bom, vai na sala de oração. Aí foram orando, tocou, tinha uma garrafa de café, orando, foi mais tarde, tal coisa, orando. Aí foi, não sei se 1, 2 dias,
que vocês queriam saber? Não, não precisa saber, não, a gente já entendeu já. É buscar Deus, é buscar a presença de Deus. O segredo é esse. É interessante que ele conseguiu reproduzir isso naquele povo, na meninada dele, lá sem muita cultura, porque eu lembro que ele estava contando a história de um coveiro que não sabia ler e escrever, mas o coveiro avisava a igreja que quando chegava alguém que morria lá, os irmãos da igreja corriam levar garrafa de café, chá, e ia chorar para um defunto que nem conhecia, para depois abrir cela na casa das pessoas que estavam velando o falecido. Ia lá chorar até por quem você não conhece. E ela levava garrafa de café, toma aqui, junto, tal, toma aqui da comunidade, tudo. O que é isso? Entender que você depende desse poder, desta unção. Amém, meus irmãos? Então, agora, eu quero ler mais um versículo, dona Marina. Em Atos 4, 29 a 31, a igreja começou a passar perseguição. E, automaticamente, quando as lutas aparecem na vida da pessoa, a pessoa parece que já começa a recuar. Que é, às vezes, o normal da alma da pessoa, né? Porque ela fala, puxa, eu já passei tanta luta no mundo, agora eu vou passar a luta no Evangelho, deixa eu quieto, preciso de um tempo para a minha cabeça. Eu acho que é isso que as pessoas fazem, né? Preciso de um tempo para a minha cabeça. Né? Atos 4, 29, né? Agora, ele estava passando por uma luta, uma perseguição. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, estavam sendo ameaçados, e concede aos teus servos férias. Concede aos teus servos um Shabá. Concede aos teus servos um tempo. Concede aos teus servos que fale com toda ousadia a palavra. Pode continuar, irmã. Enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígio, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E o 31. E tendo orado, eles fizeram essa oração, moveu-se o lugar em que ele estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí que eles anunciaram com mais ousadia a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu me lembro uma vez que eu fui viajar, e eu avisei os discípulos, por favor, não quero que ninguém desvia, não, quero que vocês se reúnem para orar. Vai orar. Aí marquei um lugar para eles irem orar. E aí eu falei, e aí? Como é que foi a oração? Moveu lá, a sala que você estava orando lá, moveu o lugar, falou, pastor, mover não moveu, mas que esquentou lá dentro, esquentou da unção de Deus. Amém. Glória a Jesus por isso. Amém, meus irmãos? Você é testemunha? Você é testemunha? Você é essa pessoa que vai testemunhar, né? Que vai testemunhar. Olha, essa vez não, outra vez eu estava no... Tem um discípulo de Ribeirão Preto, lá, do pastor Danilo, lá, que o pai dele mora na minha cidade e tem um bar. O bar do Caixa d'Água. E quando eu vou lá, porque eu conheço ele em Ribeirão Preto, ele mora perto da Igreja Nova, e sempre eu estou lá, eu sempre vou lá tomar uma KS, lá no bar do... Aí eu pergunto como é que está a família, tudo, às vezes ele pede visita, lá eu vou na casa dele orar por ele, pela esposa dele, que estava com enfermidade. E a outra vez que eu fui lá, eu estava lá, falei, Daniel, dá uma KS aí. Aí nisso chegou outro, dá um rabo de galo, dá tal coisa. Gente, eu não tenho problema com isso não, viu? E não se escandaliza não. Porque Jesus, ele ia onde estavam os pecadores. Eu não vou lá beber com eles lá. Eu ia conversar com o cara lá, que é o
pai do meu amigo, né? Ia conversar tudo. Aí chegou um cara e falou assim, ele estava tomando alguma coisa, e falou assim, seu Braz, né? Eu falei, sim, senhor. Você lembra de mim? Eu falei, não. Aí ele falou assim para mim, você é pastor, né? Eu falei, faz 30 anos. A gente trabalhou junto em 1982. Eu falei, a gente trabalhou no mercadinho junto? Eu sou filho de fulano de tal, tudo, tal. Falei, queria falar a palavra de Deus para você. Palavra de Deus para você. Essa vez que eu fui lá, eu fui levar um bêbado embora. Que trabalho que esse homem deu. Mas, gente, um do rapaz que me ajudou a levar o bêbado embora, não escandaliza não. Porque eu sou do povão, né? O bêbado precisava ir embora. Ele já frequentava a nossa igreja lá em 92, ele já chegava bêbado, já em 92. Né? Ele já chegava bêbado em 92. E eu falei, Caparrói, você está do mesmo jeito, hein? Caparrói, para você ter uma ideia, eu tirei foto dele, né? E eu falei, filho, me ajuda a levar. O filho, quando eu estava na escola em 73, ele ia lá. Levamos ele, tudo. E o filho foi comigo dentro do carro, fomos, voltou. E assim, acho que dos três, eu não sei qual bebia mais ou bebia menos. Mas o fato de eu estar convivendo ali, conversando com o filho, toda vez que eu vou lá, a impressão é que ele está parando de beber. Ele está parando de beber. Aí hoje eu liguei para minha mãe e falou, o filho vai vir arrumar o estrado da cama que você quebrou aqui em casa. Gente, eu quebrei o estrado da cama, né? E aí o filho vai lá arrumar o estrado da cama. Ele não trabalha mais faz muitos anos, ele não conseguia mais. Ele é o melhor carpinteiro da cidade, mas trepava lá em cima, ele caía no chão. Mas o fato de você conversar com ele, dar atenção. Meu irmão, eu sei que às vezes correr atrás de crente por aí é fácil, né? Mas tem tanta gente precisando, tanta gente. O grande problema é que às vezes a gente não quer essa parte da pirâmide que são os Dalit, né? Que é a parte da pirâmide lá da Índia, que é os drogados, aqueles o povo que dá trabalho. A gente quer assim um povo que ele chega na igreja, ele chega na cela, amém, glória a Jesus, né? Está precisando de alguma coisa aqui, já está ali entregando cesta. A gente quer esse. Meu irmão, eu não sou bobo, não, eu quero esse também, que chega lá entregando cesta básica, que chega abençoando, ajudando. Já a primeira reunião da cela, ele já chega lá com uma bandeja de pão com patê de atum, daquele bom mesmo, sem nada, bem arrumadinho, tudo lá, feito de maionese, né? Todo mundo quer isso aí, a salsicha com molho da Heineken também, uma salsicha boa, todo mundo quer. Todo mundo quer, mas essa semana a irmã chegou para mim e falou, pastor, eu posso levar meu vizinho na sua célula? Ele bebe, ele dá trabalho. Eu falei, pode. É mais um. Quer ser testemunha, irmão? Louvor pode vir. Quer ser testemunha? Quer ser testemunha? Jesus falou de 4 lugares que as testemunhas deveriam ir. Vou encerrar com isso aqui. Vamos dizer comigo? Diga Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Se você prestar atenção na palavra, não diz assim, primeiro vocês vão ficar aqui, depois vocês vão lá, depois vocês vão lá e depois vocês vão lá. Ele fala, será minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia e os confins da terra. A Jerusalém, naquela época, era a cidade local que eles estavam ouvindo Jesus. Espiritualmente, para nós, é aqui. Lá tinha o templo, lá tinha o presbitério local, tinha os 12 de Jesus.
falou, primeiro vocês têm que ser testemunha aqui em Jerusalém. Então, você ser testemunha aqui dentro da igreja é mais fácil, né? Você ser testemunha, um bom crente, né? Aqui dentro da igreja, tudo. Só que precisava de ir para a Judéia. E a Judéia era a província que tinha Jerusalém como capital. Então, na realidade, aí nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto e ir um pouquinho mais longe para ir atender aquelas pessoas. E a Samaria era uma outra região vizinha. E é interessante, meus irmãos, que Deus não escolhe as pessoas. Jesus falou, vocês vão ser testemunha aqui, lá, lá e lá. É gostoso ficar em Jerusalém. Jerusalém tem unção, Jerusalém tem templo, Jerusalém tem o presbitério amado de Jesus, está lá, está maravilha. Mas Deus muitas vezes nos tira da zona de conforto e leva um pouquinho mais longe. Amém? O Filipe, que foi ungido a diácono, ele era diácono, ele era para trabalhar com as viúvas, era para cuidar das viúvas, mas ele foi além. Em Atos capítulo 7, ele começa a pregar o evangelho em Samaria. E os demônios começam a ser expulsos, tudo. E aí os apóstolos ouviram que Samaria recebeu a palavra de Deus. Aí mandou Pedro e João para ir lá ajudar, dar aquele suporte, orar pelo batismo do Espírito Santo. Porque assim, ele tinha a unção de libertação, tinha a pregação da salvação, mas talvez ele não tinha a unção das pessoas receber o batismo do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo falou para ele assim, vai para o deserto. E estava lá um morenão, numa carruagem. Pela estrada vinha um homem, lendo a Bíblia, um negrão abençoado, voltava de Jerusalém. E ele estava voltando, ele era oficial da rainha de Candace, ele era o eunuco, ele estava lendo Isaías 53, ele não estava entendendo nada, e ele se achegou, o Espírito Santo falou, se aproxima dessa carruagem. Ele se aproximou, ele falou, e aí, você está entendendo? Eu falei, como é que eu estou entendendo? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? O profeta está falando dele ou está falando de algum outro? Aí ele foi, diz que começou por essa passagem de Isaías 53 e chegou até Jesus. Aí estava andando, ele falou, opa, tinha um lugar que tinha água, posso batizar? Pode, batizou. Diz o texto que o eunuco foi jubiloso para Candace, para a Etiópia, levando a palavra de Deus. E o Filipe voltou, ele foi transladado e ele foi em Azoto anunciar o evangelho em outros lugares. Ele saiu de Jerusalém, ele foi ungido em Jerusalém, mas ele já estava em Samaria, agora ele está no deserto, agora ele está no Azoto, ele está indo. Meu irmão, você entende que o seu chamado, você tem a multiforme graça de Deus, que você não pode ficar parado. Você não pode ficar parado, mas você tem que estar em movimento, porque o Dunamis é esse poder em movimento que te movimenta você a fazer alguma coisa. Você tem que se movimentar a fazer alguma coisa, você ministrar e fazer, vai daqui, de lá e assim sucessivamente. Amém, meus irmãos? Mas em todo lugar você tem que dar o seu testemunho. Você entende que você é testemunha de algo que você viu. Você tem o power, você tem a unção, o Dunamis, a graça, a Shekinah, a glória, a presença, o poder. Isso aí movimenta você levar para as pessoas aquilo que você precisa. Você não pode ser mais o mesmo, mas você tem que fazer algo a mais. Quem está entendendo, diga amém. Que a igreja fique em pé em nome de Jesus. A maioria daqui é da igreja, todo mundo é da igreja, todo mundo já aceitou Jesus. Mas eu queria deixar um desafio. Nós vamos cantar novamente esse louvor, mas eu queria fazer um apelo para aqueles, é um apelo para corajoso. É para corajoso. Porque se eu fosse falar que quem vem que recebeu uma cura, eu tenho certeza que vinha todo mundo. Vem que recebeu a unção, vinha todo mundo. Mas eu quero fazer um apelo para quem se sente parado. Sabe por quê, meus irmãos?
O acampamento teve aí. O tema foi curado para testemunhar. E eu falei um pouco mais sobre testemunho. O que é isso? Como o pastor Giovanni falou logo no começo, né? Hoje é o pós-acampamento. Deus vai montando o quebra-cabeça. E vai chegar o final do mês e o começo de março. E aí você vai olhar para sua mulher, ou a mulher vai olhar para o seu esposo, ou vai olhar com aquela cara lavada, né? Nós vamos fazer célula com quem? Mas não orou ainda? Não, nós vamos pôr a fitinha na cara de quem? Não. Deus quer desafiar você hoje a receber. Hoje quer te dar uma visão para onde você vai orar com essas pessoas. Então eu quero chamar, nós vamos orar com vocês. Você que se sente parado, você que se sente parado, você que se sente aí meio desanimadão, é desafio para corajoso. Não é um apelo para, é para quem entende, fala, não, eu preciso mover, porque o dunamis é um poder em movimento. Você, meu irmão, você sabe que você está parado, você está... Eu não estou falando desviado, eu não estou falando isso, eu estou falando pessoas que estão paradas, está desanimado, a cela fechou, enfim, vai um dia lá, um dia não vai. Então eu queria chamar você para vir aqui na frente, porque eu quero que você seja uma testemunha de Jesus, que você pode, assim como Pedro estava um dia desanimado, o Pedro estava um dia negando Jesus, estava xingando, estava lá pescando com a turma dele, não queria nada com nada, mas de repente 40 dias depois, a unção vem sobre a vida dele, e ele pega lá o microfone, não sei o que ele pega lá, ele sobe em cima do lugar e começa a pregar, e 3.000 pessoas começam a aceitar Jesus, e ele começa a ser um homem revestido. Em Atos capítulo 10, ele foi levantado por Deus para ir na casa de um gentil. Ele não queria, porque ele não cria, ele queria pregar para os judeus, mas o Espírito Santo falou com ele, vai na casa de Cornélio, não diga que é impuro aquilo que Deus já purificou, não fala que é errado aquilo que eu já trabalhei, é um homem reto, íntegro, temente a Deus. E aí ele foi lá, e ali ele começou, e Deus bagunçou aquela célula, todo mundo recebeu o Espírito Santo, inclusive a casa de Cornélio, que era romana, e ele foi lá. Tem mais alguém que gostaria de entender esse chamado? Isso é para corajoso, é para homem de Deus, é para mulher de Deus, que sabe que você precisa ser ativado no poder e na unção de Deus. Se você quer, vem, irmão. Não fica parado não, fica desanimado não, porque vai chegar o dia aí de fazer o dia de a gente fazer o start aí. Você fala, eu não estou preparado ainda, eu nem orei. Hoje já é o dia de você começar a se preparar. Vem, pastor, vamos orar por esses irmãos aqui. Você já sabe o livro da oração que é. Vem, se tem mais alguém, aproveite, vem. Não fica aí parado não. Aleluia, Senhor.